Bom, eu vou falar um pouco sobre os SGBDs. Minha equipe é composta por Iago, Robson e eu. Enfim, a proposta nossa era falar sobre as matérias de banco de dados 1 e banco de dados 2 e sobre os SGBDs, né, que englobam elas duas. Eu vou falar um pouco sobre os SGBDs, que são sistemas de gerenciamento de banco de dados. Bom, temos três tipos de SGBDs. Temos os ODSQLs, que são os tradicionais, temos o NoSQL e temos o NewSQL. Bom, vamos começar pelo ODSQL, né, que são os tradicionais, que é aquele modelo comum que a gente já conhece: chave, chave primária, chave estrangeira e as tabelas lá. Enfim, com as vantagens do ODSQL. Ele, sem sombra de dúvidas, é o mais seguro, possui integridade de dados, que é o ACID, que é o padrão, né, o ACID, mais utilizado e consolidado. É utilizado basicamente em todas as empresas de software que necessitam de relacionamentos mais complexos e mais específicos, entendeu? Só que ele possui um esquema rígido e não escalável, ou seja, uma base de dados bastante extensa e pesada em si. No caso, ele não é um bom exemplo para a utilização da Big Data. Temos aqui uns exemplos, como todo mundo conhece, de SGBDs: o MySQLzinho, o Postgres, Oracle, o SQL Server, o SQLite. O SQLite é utilizado mais para a aplicação mobile. E, enfim. Vamos agora para os NoSQL, né, que são os não relacionais e escaláveis. De cara, a vantagem de um NoSQL é a performance, né? A performance, você pode utilizar a Big Data, você pode tratar uma grande quantidade de dados e utilizar muito menos memória do que um SQL comum, um ODSQL. É escalável, e só que ele não é relacional, né? É um não relacional. Bom, como as vantagens que eu já falei, né? Alto desempenho, esquema flexível, distribuído, utilizado basicamente por todos os meios de tecnologias atuais, os meios de comunicação, as redes sociais, a própria Big Data que eu já vim falando, enfim. Possui uma consistência eventual e sem um padrão SQL, por isso que é o chamado NoSQL. Enfim, dentro dos NoSQLs temos 4 tipos, né? Temos o chave-valor, temos o grafos, temos o família de colunas e temos o orientado a documentos. Chave-valor, né? Primeiramente. Basicamente o modelo de chave-valor funciona assim: temos as chaves A, B, C, enfim, e temos o valor dentro dessa chave. Temos aqui as vantagens, as aplicações e as desvantagens do chave-valor, né? Baixa latência, simplicidade. É como se fosse, eu acho que ele se aproxima muito de um array. Só tem a chave e o valor. Acho que se aproxima muito de um array, no meu ponto de vista. Tem a baixa latência, simplicidade, escalabilidade e fácil programação. Bastante utilizado para memória cache, filas de processos, timelines, né? As redes sociais. Por ser simples e objetivo, é bem utilizado pelas timelines lá. Acho que eu tenho quase certeza que o Instagram deve utilizar essa metodologia, né? O Facebook em si. E a desvantagem é pesquisa apenas pela chave, criação de chaves e falta de padronização. No meio mobile, na linguagem específica mesmo, numa tecnologia específica chamada React Native, eles utilizam esse conceito aí num storage local, que se chama Async Storage, que é um storage assíncrono. Ele somente pega a chave e o valor dos dados que são guardados, que são emitidos para serem guardados. Temos alguns exemplos: o Redis, o Memcache,
Hazelcast, enfim, algum desses exemplos aí. Vamos agora para os grafos, né? Os grafos é um modelo bastante distribuído, dessa forma aqui. As vantagens do modelo de grafos: flexibilidade, uso semântico, interligação, né? Todas as informações são interligadas, uma forma de raiz mesmo, de ramificação. A desvantagem é a escalabilidade, busca direta por um nó, e a falta de padronização, ele não possui um padrão. Temos aqui alguns exemplos. Apache Giraffe, acho que é o mais comum entre eles. Temos esses dois exemplos, o Neo 4G e o Janus Graph. Bom, vamos agora para as colunas, né? O modelo de colunas. Funciona dessa forma aqui. Eu acho que é o menos utilizado pela comunidade hoje em dia de desenvolvimento. Eu ouvi pouco sobre ele, mas eu achei interessante citar também. Temos aqui a chave e as colunas, né? É algo bem próximo do chave e valor lá, só que possui colunas especificadas. Enfim, orientada a coluna com uma chave primária em si. As vantagens: flexibilidade, escalabilidade, mais próximo do modelo relacional. Alguns utilizam linguagem própria ao SQL, então ele é um NoSQL que se aproxima do SQL, né? Herda bastantes conceitos do SQL. As aplicações do SQL flexíveis com menos consistência e consultas com filtros. Então, basicamente é utilizado mais para filtros. Desvantagens: pesquisas e configuração mais completa. Como ele herda atributos e requisitos do OldSQL, ele carrega essa coisa de complexidade, e é isso. Bom, temos alguns exemplos aqui: Cassandra, o Apache HBase e o Acúmulo. Vamos agora para o orientado a documentos, que eu acho que é o mais queridinho da comunidade de desenvolvimento hoje em dia, né? Bastante utilizado e bastante conhecido. Temos aqui orientado a documentos, né? Basicamente é um documento que vai guardar todas as chaves e valores lá dentro. A vantagem dele é a flexibilidade, fácil programação e escalabilidade. Ele, sem sombra de dúvidas, é o mais simples e objetivo entre os NoSQLs. Utilizado em aplicações de lista de produtos, geolocalização e sistemas mais simples. Ou seja, ele é o mais simplório para você ter uma demanda que necessita de um storage mais simples e objetivo. Eu acho que o orientado a documentos é o mais recomendado. A desvantagem é a falta de padronização e a consistência eventual. Como é que funciona isso? Eu vou citar um exemplo aqui, que é o Mongo, que vai estar no próximo slide. Ele funciona orientado a coleções, ou seja, uma coleção ele vai carregar tudo sobre um determinado objeto. Um exemplo, um login lá de pessoa, né? O login de pessoa, ele vai ser guardado numa única linha, e ali vai ser agregado tudo àquela coleção, todos os valores, CPF, e-mail, senha, enfim. Aí a senha vai estar criptografada ali dentro, e diversos valores. Ele não gera várias tabelas e cria relações entre esses dados. É basicamente agregado em uma coluna só, em uma coleção só. Aí, como eu falei, né, o Mongo, o Firebase em si, Couchbase e o CouchDB. De longe, o Mongo e o Firebase são os mais comuns e mais utilizados pela comunidade. Aí tem aquela velha questão, né? NoSQL é melhor que o OldSQL. E aí a gente entra no ponto de especificidade, né? De necessidade em determinada função e de cada empresa em si. Aí temos aqui um gráfico, né? Esse gráfico simplesmente mostra que no SQL ele é mais rápido, mais barato e consegue guardar uma quantidade bem maior de dados do que o
NoSQL. Que para o NoSQL guardar a mesma quantidade de dados, ele vai exigir muito mais memória, muito mais capacidade e muito mais complexidade. Já o NoSQL, ele não vai necessitar disso. Por isso que o NoSQL é mais acompanhado para a utilização da Big Data. A concorrência por custo, como já falei no slide passado, os NoSQL são muito mais em conta, menos custáveis, né? Custosos para as empresas. E por último, e não vamos esquecer, é algo mais novo e é a junção dos dois, né? São os New SQLs, os novos SGBDs. Eu acredito que é utilizado mais em especificidades de empresas que necessitam de agrupar esses dois, mas não está sendo mais o mais comum pela comunidade, né? Mas achei interessante citar porque pode ser os novos SGBDs do futuro, né? Aí, como eu falei, botei até uma imagem engraçada aqui, né? Que é a fusão do NoSQL, do OldSQL com o NoSQL. Aí temos aqui, né? Ele agrega lá o padrão ACID do OldSQL, com aquela complexidade e tudo mais. E ele, por outro lado, tem a velocidade e a escalabilidade do NoSQL. Temos alguns exemplos aqui. E eu não me aprofundei muito neles, porque é algo que eu não vi a comunidade falando muito. Eu acho que isso é interessante citar mesmo. E eu escolhi uma questão da ENAD aqui, bastante interessante, que é a questão, o ENAD 2011, uma questão comentada que estava no site do professor Rafael. E ele passou para a gente e tal. Eu achei interessante mostrar essa questão. Porque ainda o SQL não pode ser descartado, acho que não vai ser. E ele continua sendo bastante interessante e bastante objetivo para que seja resolvido problemas e especificidades específicas, né, em determinados casos. Aí temos aqui, em um modelo de dados que descreve a publicação acadêmica de pesquisadores de diferentes instituições e eventos acadêmicos, considera as tabelas abaixo. Enfim, temos lá a tabela departamento e empregado, né? Basicamente, o que é a necessidade com essas duas tabelas? Utilizando a linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos cuja média salarial seja maior que 2.000 Aí temos ali algumas opções e o que eu achei interessante de mostrar essa questão ele passa uma determinada especificidade aqui. Ele só quer os códigos dos departamentos, que recupera os códigos dos departamentos cuja média salarial seja maior que 2.000. Basicamente, com o SQL você passa um comando e faz um filtro lá na base de dados com essas determinadas duas tabelas, que no caso é a correlação entre elas. Já no NoSQL se torna uma coisa mais complexa de fazer em relação a isso, porque ele não possui essa correlação e não possui uma linguagem SQL específica. Aí você teria que utilizar alguns recursos SQL e implementar na base de dados NoSQL. Por isso que para guardar dados mais específicos de determinadas empresas, determinados setores, no caso setor público, por exemplo, que tem muitas especificidades, o SQL é fundamental para fazer esse filtro e fazer as correlações dessas tabelas. E basicamente aqui a resposta é a alternativa A, que é basicamente um select do código do departamento from a tabela empregado e agrupando o código do departamento com relação à média salarial acima de 2.000. Basicamente é isso. Mas é um problema aqui que o SQL resolve de forma tão simples e o NoSQL
vai ter uma dificuldade maior para resolver esse problema. Aí temos aqui o comentário desse autor aqui. E enfim, é isso. Aí aqui com as referências, algumas matérias que eu tirei, algumas informações e dados, e o e-book lá dessa questão de análise comentada. E é isso.